Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui a gente está continuando, né, a tela de notícias aí que a gente criou na última aula aí. Você que está chegando agora no canal, a gente está fazendo uma série aí, né, do projeto API DDD 2021, utilizando o Net 5, né, C#. E a gente já está agora na tela do front, né, onde a gente está fazendo aí a tela de listagem de notícia. Lembrando que na última aula aí, o que a gente fez? A parte, né, de tela de notícia que eu vou até compartilhar aqui com vocês. Vou fazer um overview rápido aí de tudo que a gente fez aí na aula passada, tá, pessoal? Lembrando que se você quiser, a partir desse ponto aqui, aí onde a gente parou na aula passada, continuar, você pode baixar o fonte, né, que a gente vai deixar disponível aí, ou então você pode acessar aí no link aí da descrição, vai estar o link da playlist, né, que todos os vídeos aí que a gente fez até agora, até o momento, tá? Então você pode assistir, eu aconselho que você assiste de todos e tenta ir fazendo, né, da forma que a gente fez aí para você adquirir esse conhecimento aqui, beleza? Basicamente a gente fez aí na última aula todo o layout aí da tela de notícia e nessa tela aqui agora a gente vai fazer algumas coisas, né? Na tela de notícias a gente vai fazer algumas alterações, algumas melhorias e também já a implementação ali do serviço. Então a gente vai logar, deixa eu logar aqui só para vocês verem em que ponto nós paramos, né? Beleza, a gente parou aqui, né, fazendo um login e já na tela de notícias, né, que vem todas as listas de notícias. Lembrando que esses dados aqui são todos mocados, beleza? Vou voltar aqui, né, para o nosso objetivo. Nossos objetivos é implementar no Angular, né, implementações no Angular que a gente vai fazer. A gente já fez toda a parte de API já. Lembrando que a gente vai voltar ainda na parte das APIs, mas por enquanto, né, a gente vai fazer essa parte do front, né? Vamos terminar pelo menos a parte ali das notícias. Nessa aula aqui, o nosso objetivo é fazer o serviço, né, para guardar o token no Session Storage, né? Se alguém não conhece, eu vou explicar mais ou menos como funciona isso. A gente vai fazer um serviço de interceptor, né? O interceptor nada mais é do que responsável por interceptar todas as chamadas do HTTP, né? Então a gente vai ver isso também ao longo aí dessa videoaula. E o serviço de notícias, né? Responsável aí por chamar todas as APIs relacionadas à notícia, que no caso aqui a gente vai chamar APIs de listagem. Lembrando, pessoal, que para esse vídeo a gente vai precisar do projeto de APIs, né, que a gente criou aí nas últimas aulas aí, e o projeto de front-end, tá? Então, para começar aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o que seria o Session Orange, né? A prioridade, né, do Session Wallet é permitir, né, ele permite acessar um objeto de tipo storage. A seção storage é similar ao local storage. A única diferença é que enquanto os dados do local storage não expiram, né, os dados o Session Storage tem os seus dados limpos ao expirar a seção da página. Fechou a página, ele vai expirar ali a seção. O que é isso, pessoal? No navegadores, os novos navegadores agora, existe um banco de dados, basicamente um banco de dados simples, que é para você guardar somente algumas chaves, alguns valores simples, não é, digamos assim, valores importantes de usuário para você colocar ali, somente uma chave, por exemplo, o token mesmo, né, que a gente vai fazer isso, aí a gente vai guardar o token ali no navegador do usuário, quando ele fechar o navegador, esse token vai se perder. Basicamente é isso, né? Como a gente utiliza esse token, né, do usuário? A gente utiliza essa sintaxe aqui, essa syntax, né? A session storage.set item, aí você passa a chave e o valor. E se você quiser obter esse valor do session store, você só passa somente a chave, né? Que ele vai dar um get item e vai obter esse valor aí do token que você vai precisar. A gente vai mostrar isso mais um pouquinho no fonte, tá, pessoal? O link aí, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição. É esse link aqui no próprio site da developer, né, .mozilla.org, que tem o exemplo de como você utilizar isso, beleza? E agora vamos para o Interceptor, né? O Interceptor no Angular é algo muito simples mesmo. Ele permite interceptar o tratamento, né, das requisições HTTP antes mesmo de serem enviados para o servidor.
Basicamente o Angular, né, ele vai fazer todas as requisições lá para o nosso back-end. A gente vai fazer um interceptor, né, que todos os métodos vão cair nessa classe interceptor e a gente vai conseguir alterar o HTTP, né, o header ali do HTTP, onde a gente vai passar o token ali, né, sempre para fazer essa autenticação das nossas APIs que a gente vai utilizar lá. Lembrando que a gente está usando aí o JSON Web Token, né? Então por isso que a gente vai fazer dessa forma interceptor, para a gente não ficar precisando em todos os métodos, a gente ir lá e incluir lá esse token válido lá, beleza? Utilizaremos, né, para tráfego do token pelo Beaver autenticado pelo usuário. Então, toda vez que a gente faz a autenticação do usuário, né, a gente vai gerar aquele token que a gente já estava gerando na aula passada já, e a gente vai passar esse token aí agora via interceptor lá. Toda vez que for chamado alguma requisição em HTTP, ele vai pegar esse token aí e vai frisar ali no Beaver lá, né, para autenticar o usuário. Basicamente é isso, e agora nós vamos para o fonte, sem mais delongas. Aqui no fonte, pessoal, a primeira classe que a gente vai criar, vamos vir aqui dentro do app, né? Aqui dentro do app, nós vamos na classe, na pasta Serviços, Services, né? E vamos criar um serviço aqui chamado Autentica, né? Que vai ser responsável por salvar os dados no nosso Session Store, certo? Então, vou clicar aqui com o botão direito, adicionar novo arquivo, né? Vamos lá. .ts, beleza. Ele criou aqui o arquivo e agora a gente vai implementar nele. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor para a gente. Beleza. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma classe, né? Export class. Autentica services, certo? Abre e fecha chaves, normal, né? A gente vai criar uma variável, pode ser que a gente nem utilize nessa aula, mas é o usuário autenticado, né? Autenticado. Vamos colocar que ele é um boolean. E ele vai iniciar como falso, né? Que ele não é autenticado, certo? Autenticado. Beleza. Tá dando um errinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar um arroba aqui. Injectable. Certo? Aqui abre. Provide, né? Root, beleza. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Aqui não é private, é private, tá certo? Blob não é blob, é boolean. Pronto, esse carinha aqui, era por isso que ele estava dando erro. Basicamente é isso. Agora a gente vai criar dois métodos aqui dentro, que o primeiro método é o método que a gente vai definir o token, e o outro método que a gente vai obter esse token. Vão ser três métodos, na verdade. Um para a gente definir, um para a gente limpar e outro para a gente obter esse token. Então vamos começar com o definir. Aqui a gente vai passar um token string, né? E aí a gente vai utilizar ele como session storage, tá vendo que ele tá aqui, .set, item, e aí a gente vai fazer que nem no exemplo lá. A gente vai passar uma chave, que a chave vai se chamar token, certo? Pode colocar até um outro nome, não tem problema, tá? E aí a gente vai pegar o token que a gente está passando aqui em cima e vamos setar ele. Então, basicamente esse método aqui público é o método que a gente vai setar esse token aqui lá no navegador do usuário. Vou copiar esse cara aqui para a gente obter o token por ele, tá? Então vamos colocar assim, ó, obter token, certo? Aqui a gente não precisa passar parâmetro nenhum, porque a gente vai pegar o token que está no próprio navegador e a gente vai dar aqui, ó, get item, a gente só vai passar a chave, não vai precisar passar nenhum valor para ele, beleza? Basicamente assim. E aí também a gente vai utilizar um método para limpar o token. Então vou colocar aqui, ó, objeto, em vez de ser objeto, né?
Não é objeto, é obter aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Obter token. E aqui é limpar token. Limpar token. E aqui no limpa token, ponto remove item. E a gente remove o token do navegador. Beleza? Basicamente é esse aqui o método que a gente precisava. Agora a gente vai criar um método, né, serviço de interceptor, né, um interceptor aí que a gente falou, que vai interceptar todas as chamadas HTTP, beleza? Aqui na mesma pasta, né, ó, só fechar a pasta de serviço, na pasta app, nós vamos criar uma outra pasta aqui dentro, chamado pasta interceptor, certo? New folder, interceptor, e vamos criar um arquivo aqui dentro chamado interceptor.ts, né, que é o TypeScript. Então, um novo arquivo.ts. Beleza. Nesse arquivo aqui a gente vai criar uma classe da mesma forma que a gente fez lá, tá? Então vamos colocar aqui. Colocar interceptor, mas é com I maiúsculo aqui. Interceptor. Aí vamos colocar aqui abre e fecha. Vamos colocar um implements. Implements HTTP. Deixa eu ver. HTTP interceptor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não achei. HTTP interceptor. Esse cara aqui. Beleza. Basicamente, a gente tem que deixa eu dar um contraponto aqui para ver se ele adiciona referência, ó. Beleza, ele já adicionou a referência aqui em cima, tá vendo? Ó? Ele já, quando você dá o contraponto, porque ele estava dando aquele erro aqui, ele já adiciona todas as referências que você vai precisar dele aqui em cima, e ele já também faz meio que uma breve implementação do método que a gente vai utilizar aqui como HTTP, beleza? Deixa eu deixar um pouquinho aqui para o lado para a gente conseguir visualizar. Basicamente, ele cria o método que a gente vai utilizar lá, né? Ele cria tudo que a gente vai precisar dele e agora a gente vai começar a implementar ele aqui em cima. Basicamente, a gente vai criar um construtor para ele, né? Construtor, certo? Nesse construtor, a gente vai utilizar aquela classe de autentica, né? Que é aquela classe que nós criamos aqui embaixo, ó, dentro do serviço, certo? Então, eu vou copiar aqui, ó, autentica, o nome dela só, né? Para a gente utilizar lá. Então, vou vir aqui no construtor, vamos colocar ele como privado. Private, tá? Autentica. Como boas práticas, eu vou colocar o A minúsculo aqui, ó. Dar um contraponto para ele importar, né? Ele aqui dentro, beleza. E agora a gente já consegue utilizar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar esse throw aqui, ó. Dentro desse método, tá? Que não vai... Opa! Vamos Ctrl Z aqui. Não faz sentido a gente ter ele aqui dentro do método. Agora a gente vai começar a implementar. Vamos criar uma variável aqui chamada let hits, né? Que é o cabeçalho ali. Headers. Opa. Headers. Por enquanto a gente não vai colocar nada nessa variável, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar por esse cara aqui, ó. A gente vai verificar se tem alguma coisa nele. Se esse cara aqui, ponto body dele instância off dele, for form data, né? Se for form data, então a gente vai fazer o seguinte: aqui dentro dele, a gente vai pegar essa variável que a gente criou, certo? Vamos dar um new aqui nele, HTTP headers, certo? Abre parêntese aqui. E aí aqui a gente vai montar algumas coisas dele. Por exemplo, a gente vai montar o contexto type, né, aqui dentro. Então, o contexto type dele vai ser falso, a gente vai passar ele como falso, certo? Vamos montar mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver, headers. É isso mesmo, tá certo. New. Por que ele... tá, porque eu esqueci de abrir a chave, por isso que ele tá dando erro aqui, porque ele tem que ficar dentro de um JSON aqui dele, né? Ó, pronto. Depois a gente vai colocar o process data dele aqui. Process data
também vai ser como falso, certo? E aí a gente vai colocar o authorization dele, né? O authorization dele. Authorization dele. E o authorization dele, ele vai receber o beaver lá, beaver, né? Então vai ser... Então vai ser beaver, né? E aí a gente vai concatenar com mais aquele autenticação, né? Que a gente está chamando agora lá. Autentica serviço get token, certo? Para ele obter o token lá, né? Obter o token. Então, esse cara aqui, o que acontece? Naquele serviço, toda vez que a gente logar, a gente vai logar e vai colocar aquele token, né? No Session Extort, no Session Extors, né? Então, a gente vai colocar esse token lá no Session Extort, e toda vez quando a gente precisar, que no caso, toda vez quando a gente fazer uma requisição, ele vai passar a cair aqui agora. E aí ele vai utilizar o token e sempre vai colocar no nosso header, certo? Então aí a gente não vai precisar ficar implementando todas as APIs que a gente for chamar, passar esse token para ela, porque automaticamente ele vai fazer já direto por aqui, beleza? Beleza, basicamente ele colocou aqui no header, certo? No final de tudo, a gente vai fazer um retorno desse cara. Mas antes, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente fez o if aqui, né? Vamos fazer um else. Se ele tiver, e se ele não tiver, a gente vai fazer da mesma forma. Porque aqui, a gente vai verificar, é quase a mesma coisa que a gente vai fazer. Vou copiar até esse mesmo cara aqui, ó. Vou copiar, certo? Deixa eu fechar esse carinha aqui. Vamos colocar ele aqui para baixo. Só que aí a gente vai colocar algumas coisas já com o token para ele fazer realmente a autorização, né? Passando a Seption. Aqui, o que ele vai cair? Aqui ele vai cair toda vez quando ele não tiver o token. Por exemplo, a primeira vez que ele fizer o login, ele vai cair aqui. E aí depois, nas outras vezes, ele vai cair sempre aqui embaixo, certo? E aí a gente vai fazer um pouco diferente esse cara. A gente não vai passar dessa forma aqui, tá? A gente vai fechar ele aqui. Headers. Aí agora a gente vai começar a dar um append nele aqui, né? E o append a gente vai passar algumas coisas padrão. Por exemplo, que coisas padrão nós iremos passar? Aqui nesse append aqui, a gente vai passar aqui o acceptor dele, application JSON, tá? Vamos passar o content type, tá? Pessoal, isso aqui eu tô copiando porque é coisas bem padrão, né? Bem básico, a gente sempre tem que passar aí numa requisição aí utilizando JSON. Content type é application JSON, e o authorizer também que a gente tem que passar aqui, né? Que é o nosso beaver lá, né? Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer aqui. E aí a gente tem que retornar esse cara aqui para o chamador. Então, vamos criar aqui uma variável request. Vamos receber o rec nele, né, que é requisição. Ponto. Vamos dar um clone nessa requisição. E nessa requisição a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar o header, né, que a gente criou lá em cima, para a gente fazer um clone dessa requisição. E aí a gente vai passar a alterar o nosso header, né? Que vamos passar a ser esse header agora. E aí a gente tem que dar um return, né? Que esse método aqui ele tem que retornar alguma coisa para o chamador dele. Então a gente vai colocar next ponto handler e aqui request, certo? E aí a gente vai colocar aqui ponto pipeline. Vamos utilizar aquela propriedade map. Vamos dar um contraponto aqui para ele adicionar a referência. Deixa eu primeiro adicionar aqui para depois dar esse contraponto. Event, certo? Dá um contraponto agora, deixa eu ver se ele deixa. Contraponto, não, ainda não. Deixa eu implementar ele da seguinte forma. E aí, deixa eu dar o return. Return event, certo? Agora deixa eu dar um contraponto novamente. Deixa eu ver se ele vai. Aí ele não, pelo que eu entendi aqui, ele não vai adicionar. Então, para a gente adicionar essa referência na mão, vamos dar um import aqui. Import
map, certo? E aí a gente vai adicionar a referência do RxJS operator, certo? Então vamos colocar assim, from R, esse cara aqui, barra operator, operators, com S no final. Basicamente é esse carinha aqui que a gente vai utilizar, beleza? Eu vou dar um ponto e vírgula aqui no final. Basicamente é esse cara, e aqui ele já parou de dar erro. Basicamente, pessoal, por enquanto é essa o nosso intercepto que a gente vai utilizar. Então todas as requisições que forem feitas, ele vai cair aqui dentro, tá? Só que tem um detalhe, né? Para ele começar a cair aqui dentro, se a gente rodar o projeto agora, ele não vai cair aqui dentro, porque tem um detalhe que a gente tem que fazer para ele cair aqui dentro. A gente tem que ir no arquivo chamado, deixa eu salvar só, a gente tem que ir no arquivo chamado appmódulo, certo? Que no caso é o nosso módulo central aqui. Temos que fazer algumas definições aqui embaixo. Por exemplo, a gente vai colocar aqui, eu vou criar uma constante, por enquanto, para utilizar ele aqui. Const, vai se chamar serviço autentica, certo? Ele vai receber o interceptor, certo? Que é a classe, nada mais é do que a classe que a gente acabou de criar lá, beleza? E aí a gente vai passar a usar esse aqui, ó, serviço autentica, dentro do provider aqui. Então aqui dentro do provider, ó, aqui dentro, já vou colocar ele aqui para a gente utilizar aqui. Porém, a gente vai utilizar mais coisas aqui, certo? Então vou dar uma vírgula aqui, vamos abrir uma chave, criar um provider dele, vamos utilizar o HTTP interceptor, esse primeiro aqui que apareceu, certo? Use class interceptor, que é a nossa classe que a gente criou. E aí a gente vamos definir ela como multiuso true, né? True. Opa. Basicamente é isso. Pronto, agora ele já está pronto já. A gente já consegue já utilizar, né, o intercept. Então, a partir desse momento que a gente coloca aqui, todas as requisições agora elas vão cair lá no nosso interceptor, beleza? Então eu vou deixar até um breakpoint aqui para depois a gente mostrar, né, como é que ele funciona aqui. Então vou colocar aqui um debug, né? Um debugger. E vamos ver. Tá. Beleza. Praticamente, ó, o interceptor está pronto, beleza? Com o interceptor pronto, agora a gente já pode criar nosso serviço, né, de notícias, beleza? Lembrando, pessoal, que a gente não está criando aquela classe, né, que geralmente a gente cria, que é a classe expect, né, que é a classe para teste. A gente não está criando nesse projeto, mas a gente pode inserir isso depois, não tem problema. Só para ser um pouco mais rápido, tá? Então a gente vai criar aqui o nosso serviço de notícia. Eu vou fechar aqui o app. Não, quer dizer, desculpa, eu vou abrir o app, vou fechar o interceptor. Aqui dentro de services, né, a pastinha service, eu vou clicar com o botão direito, criar um novo arquivo aqui chamado noticia.service, né? .ts. Para que a gente vai criar essa classe aqui? Nada mais é do que a gente vai chamar as APIs do notícias aqui dentro, certo? Que nem a gente fez mais ou menos com as APIs de login aqui, ó. Beleza? Basicamente a gente vai utilizar o mesmo padrão aqui. A gente poderia até copiar essas coisas daqui para facilitar, né, aqui para nossa notícia. Mas vamos digitar tudo na mão esse carinha aqui de notícia. Basicamente a gente vai ter que criar uma classe aqui, né, chamada notícia service. Então notícia service, abre e fecha a chave. A gente vai colocar aqui o injectable dele, né? Injectable, certo? Vamos colocar aqui uma chave. Nessa chave a gente vai colocar o provider, né? Bem padrão isso daqui, pessoal. Não tem nada de diferente. Todas assim vai ter esse carinha, né? Beleza.
Agora a gente vai criar aqui, eu vou copiar do login, né? Porque aqui não faz sentido a gente criar. Eu vou copiar o construtor aqui e o endpoint, que a gente vai utilizar da mesma forma em todos, certo? Então eu vou vir aqui, ó, na nossa classe serviço, vou colar aqui dentro, né, o que a gente precisa. Eu vou dar um contraponto aqui para ele adicionar a referência do HTTP client, e o environment também. Ponto, ele vai adicionar aqui o environment, ele adicionou o environment de desenvolvimento, né, no caso. Beleza, basicamente é isso que a gente precisa, certo? E aí a gente vai criar um método agora de notícias, né? O método de notícias vai ser um método bem básico aí, onde a gente vai utilizar da mesma forma, para a gente manter o mesmo padrão que a gente fez lá no back-end. Por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui o back-end, nosso back-end está aqui. O método que a gente vai passar a utilizar aqui agora vai ser o listar notícias. Então, se a gente for na controller aqui de notícias, ó, notícias, a gente vai ir no primeiro método, que é listar notícias. A gente pode até copiar esse mesmo método aqui, ó, o nome dele, né, na verdade. E a gente vem aqui criar o nosso método aqui, ó, com o mesmo nome, exatamente com o mesmo nome. E aí, o restante vai ser igual aqui do lista de notícias, né? Ó, o lista de, no login do usuário, basicamente esse mesmo cara aqui. Vou copiar ele, vamos jogar ele aqui dentro, certo? Esse cara aqui não vai ser criação de token, ele vai ser lista de notícias, então, certo? A gente vai colocar aqui lista de notícias. A gente não vai passar nenhum parâmetro aqui, então vou colocar ele como null. Né? Como ele é post, eu vou deixar ele dessa forma. E aí, pessoal, uma jogada interessante aqui que você pode definir ele como n, né? Qualquer valor ele vai aceitar. Mais para frente a gente vai criar um objeto para vocês verem que a gente pode também criar um objeto e colocar aqui no lugar do n. Só que na teoria você não precisa fazer isso. Só se você quer manter seu código mais organizado, deixar aí tudo mais certinho no seu fonte, as models, que eu aconselho também deixar, como a gente também vai criar mais para frente, né? Essa model. Mas aí eu vou deixar dessa forma aqui só para vocês verem que dá para utilizar também dessa forma, beleza? Pronto, feito isso aqui agora, eu vou fechar tudo, né? Porque é o único método que a gente vai utilizar nessa aula. Eu vou na tela de login, porque na aula passada, o que a gente tinha feito? Para facilitar o desenvolvimento da tela de notícia, a gente comentou o método, né? Que fazia o login aqui, ó, que faz, né? Fazia não, que faz o login. Então, nada mais é do que esse método aqui, ó. Vou descomentar ele, né, nessa aula. Vou tirar esse debugger aqui, porque a gente não vai precisar mais desse debugger, né? Basicamente, isso aqui já está funcionando para a gente. Só que aí agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que setar, né, o nosso token ali no nosso server, no nosso Session Storage, né? Porque a gente criou. E agora a gente tem que setar para todas as vezes que chamar uma das nossas APIs, ele cair ali no nosso interceptor e ele conseguir obter o token, né, que a gente deixou ali no nosso Session Extorter, no nosso navegador, e a gente conseguir validar esse usuário com as demais APIs. Então, basicamente, esse redirect aqui que a gente tinha colocado aqui embaixo, eu vou colocar aqui no meio, tá? Por que aqui no meio? Porque depois que ele retornar lá da nossa API, beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da mesma forma que a gente fez aqui em notícias, não, em Interceptor. Cadê o Interceptor aqui? A gente está utilizando aqui em cima o autenticação. Então, eu vou copiar esse cara aqui, certo? Authentica Service, que é o que a gente criou também, né? Vamos lá no login, vamos colocar ele no nosso construtor aqui, ó. Dá um contraponto para ele adicionar importar, né? Beleza, ele importou. Então vamos copiar esse carinha aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte: tis.serviço.define token. E aí a gente vai passar o nosso token, né? Que a gente está pegando lá da aplicação para ele. E ele vai definir esse token para a gente. Basicamente é isso que a gente precisa fazer na tela de login. Então esse login aqui agora ele já está funcionando. A gente tem que digitar um login válido que tenha lá no banco para a gente conseguir fazer essa validação, beleza? Deixa eu só fechar aqui. Beleza, deixei o método todo arrumado. Então, basicamente, o login está pronto. Agora, vamos para a tela de notícias, né? Para a gente implementar lá a chamada do nosso serviço aqui na tela de notícias. Aqui na tela de notícias, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, a gente vai alterar vai criar um novo método aqui, que vai ser o listar notícia. Da mesma forma que a gente criou lá, né, o mesmo método, estou mantendo sempre o mesmo nome, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, listar
listar notícias, certo? Aqui no construtor agora, vou colocar aqui private, e aí vou colocar aqui notícia service, vou dar um contraponto aqui, ele vai dar o use do notícia serve. Agora a gente vai conseguir utilizar ele aqui dentro, tá? A gente vai utilizar o subscribe para chamar, fazer as nossas requisições. Opa, notícia service, beleza. Então eu vou pegar aqui esse carinha aqui, vou dar um X aqui, ponto lista notícias, que é o mesmo método, nome do método. Eu estou permanecendo sempre com o mesmo nome para a gente entender e saber, né? Conseguir organizar e saber que o mesmo método que está lá no back é esse mesmo método que está no front, a gente está chamando ele. Então, ponto subscribe. O subscribe a gente vai colocar aqui notícias. Vamos criar esse carinha aqui para ele. Vamos criar uma chave e vamos colocar o seguinte. Vamos colocar aqui var notícias, certo? Que ele vai receber essas notícias que a gente está trazendo aqui do nosso servidor lá, né? Da nossa API. Que nada mais é do que a lista de notícias lá, tá? E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, né? Porque esse aqui é o caminho certo, né? O caminho feliz, que deu tudo certo aqui. Só que se der algum erro, ele vai cair aqui, ó. Error, certo? E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui para se der algum erro, por exemplo, o token não está válido mais, o token expirou, aí ele vai cair aqui, né, no try catch, no error, né? E aí a gente vai redirecionar ele para outro lugar. Deixa eu ver se aqui a gente já tem a da rota, não? Então vou colocar aqui a rota, ó. Vírgula, private, aí eu vou colocar aqui outer, aqui com vamos dar um contraponto para adicionar também o user dele. Agora aqui a gente vai redirecionar ela para o login, caso dê algum problema. X.rota.navigate, certo? Aqui a gente vai colocar aqui barra login. Dá um enter. Basicamente assim. Deixa eu só ver se ele está certo. Tal, navigate, barra login. Ele está dando um erro aqui. Deixa eu ver o que ele está falando. Promises, subscribe, tá? Aí, vírgula. Deixa eu ver se não tem nada de errado aqui. Tá, não tá certo, tá tudo certo. Deixa eu ver por que ele tá dando esse erro. Tá faltando aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Basicamente é isso. Pronto. Basicamente é isso. O que ele acontece? Ele vai listar as notícias, certo? Se ele não achar as notícias, se ele não encontrar, se não vier nada na notícia, se ele não conseguir chamar esse método de notícia, ele vai cair e redirecionar para a tela de login novamente. Beleza? Basicamente é isso que ele vai fazer, tá? Agora a gente vai implementar lá a tela do HTML, né? A gente tem que implementar a tela de HTML. Por quê? Isso aqui são dados mocados que a gente colocou. Basicamente, esses caras aqui são dados mocados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui, notícias. Na verdade, eu vou tirar esse var aqui. Vou colocar ele assim como x. Ele vai dar erro porque não existe. A gente vai criar ele aqui em cima. Ó. Vou até tirar esse array porque a gente não vai utilizar mais. Vou colocar aqui com ponto de exclamação para ele não dar erro. Falar que ele aceita qualquer tipo. Vamos tirar esse cara aqui do iniciar. A gente não vai precisar mais dele. Quem a gente vai chamar no iniciar vai ser o nosso método para trazer a lista de notícias lá do próprio banco mesmo. Beleza? Então, x.notícias serve, listar notícias, né? Listar notícias e vírgula. Basicamente, agora ele vai listar as notícias e vai nos jogar as notícias todas aqui, beleza? Então, basicamente, o nosso front lá, nosso HTML, ele deve estar dando erro, porque não existe mais o objeto que a gente estaria usando aqui para ele, né? Que é o lista de notícias, né? Então, eu já vou colocar ele aqui, ó.
notícias, certo? E aí aqui eu vou fazer algumas alterações. Eu sei que essa notícia, se a gente for lá no nosso back, ó, se a gente for lá no nosso back, a gente der um F12 aqui, ó, a gente vai ver que a nossa notícia, ela tem alguns campos específicos, alguns campos que a gente vai precisar. Por exemplo, a gente vai querer, a primeira coisa que a gente vai querer ali, ó, deixa eu voltar aqui, vai ser a data de cadastro dele. Então, para a gente saber qual é o campo data de cadastro, vai ser esse cara aqui, ó, data de cadastro, certo? Então, eu vou vir aqui, vou pegar esse data de cadastro, date, vou colocar da seguinte forma assim, item, certo? Que é esse cara aqui, ó, que a gente está dando for each nele, né? Item, ponto. Aí a gente coloca a data de cadastro, mas a gente tem que colocar ele em minúsculo, porque ele é um JSON, né? Então aí ele vem com a primeira propriedade em minúsculo. A gente não fez a configuração para ele vir da forma correta lá, tá? Eu vou copiar esse mesmo cara aqui, tá? E aí aqui essa propriedade aqui vai ser o título, na verdade, né? Usuário notícia é o título. Eu vou colocar como um título dele aqui, tá? Por enquanto, mas a gente vai ter que trazer o usuário da notícia. Deixa eu ir no banco aqui, né? Não, no banco não, no cadastro aqui dele. Vamos colocar ela como título, né? Na model, desculpa. E aí a gente vai colocar, em vez de data de cadastro, título, seguindo o mesmo padrão, o T minúsculo, porque ele é JSON, tá? Vou copiar novamente esse cara, vou sobrepor todo esse cara aqui que a gente tinha colocado mocado, certo? E aí aqui a gente vai colocar como a propriedade, ó, informação. Basicamente é essa, tá? Então, propriedade informação. Basicamente, deixa eu salvar aqui, basicamente é esse, pessoal, toda essa alteração que a gente teria que fazer, tá? Agora a gente vai executar para ver se deu tudo certo, né? E eu depois vou passar ponto a ponto de tudo que a gente fez. Mas basicamente ele vai listar aqui todas as nossas notícias e vai jogar para dentro desse objeto aqui. Vou colocar um debugger aqui também para vocês verem o funcionamento de tudo isso daqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Pessoal, para fazer esse teste, eu estou usando o SQL, tá? O Manage Studio aqui, onde a gente criou as tabelas, né? Já nas primeiras aulas lá da API, tá? Então, essa estrutura aqui a gente não mexeu, deu a estrutura que a gente criou das APIs lá. Então, se você não viu, né? A gente criar essa estrutura, eu vou deixar o link aí da playlist, você pode assistir todos os vídeos que desde a documentação que a gente criou, né? Na primeira aula, até toda a implementação aí da arquitetura DDD API, né? Utilizando o JSON Web Token, e chegando no ponto a gente utilizar o migration para criar todas essas tabelas aqui, beleza? Então essa tabela de notícia, pessoal, eu vim aqui, ó, clicar com o botão direito e vamos editar 200 linhas aqui mais ou menos. Eu já inseri algumas notícias aqui na mão mesmo, coloquei assim, notícia 4, aí eu vou colocar aqui dia da aula, aí ele ativo true, aqui a data, aqui a data eu vou colocar 20, 21, hoje é dia 14, né? Dia 14 do 10, certo? Vou copiar esse carinha aqui. 14 do 10. Ele não vai deixar? Não vai deixar? Deixa eu tirar esse cara aqui, deixa eu copiar, não vai deixar. Então vamos colocar assim, 14 do 10, 2021. Vamos ver se ele deixa dessa forma. Deixa. 14, do 10, 2021. Ele deixou. E aí o usuário, na teoria, eu vou colocar um usuário qualquer assim, não existe, né, esse usuário, que é o usuário da criação, ele vai dar pau mesmo. Vou fazer o seguinte, deixa eu tentar dar um select na tabela para mim pegar o ID desse usuário para mim colocar aqui, senão ele não vai deixar eu salvar, porque como ele tem a chave estrangeira ali, né, então tem que ser um usuário válido. Então vou pegar aqui, vou simular com o mesmo usuário do que inseriu de cima. Ó, vou colocar o usuário aqui e vou tirar o mouse aqui, o foco do de cima, para ele fazer a inserção. Beleza, ele já fez a inserção da notícia 4. Assim que eu fiz todas as inserções aqui, tá, pessoal? A tabela de usuários tem aqui, já tem os usuários que a gente tinha criado nas outras aulas aí com a API. Então já tem todos os usuários aqui. Basicamente eu vou usar esse último usuário aqui,
tá? Que a senha está criptografada aqui. Então, basicamente é isso, tá? Deixa eu voltar para cá. Agora a gente vai ter que executar os dois projetos, basicamente esse projeto aqui, né? O projeto de APIs, tá? Eu não vou entrar em muito mérito do projeto de API nessa aula, porque foram das aulas passadas e a gente não vai fazer nenhuma alteração nele nessa aula. Basicamente, a gente vai ter que fazer algumas alterações, que vai ser customizar alguns métodos, que vai ser até bacana, porque a gente vai descer no domínio de novo, descer no serviço de novo, descer no repositório de novo, e é bom para treinar, né, como funciona essa arquitetura. Então, a gente vai criar outros métodos customizados ali para trazer a notícia da forma que a gente precisa. Por exemplo, trazer o nome do usuário, trazer ali também a data certinho formatada, porque a data da forma que a gente vai trazer ali, ela não está formatada, tá? Mas a gente vai formatar ela também, não tem problema. Só vou aguardar aqui a execução, né, da nossa API e já aproveitando, já vamos executar também o nosso projeto aqui. Para executar o projeto no Angular, não sei se todo mundo já sabe, mas é ng server ou então NGS, que é a abreviação de server aí. E só a gente aguardar agora executar a execução dele. Deu um erro aqui na execução, pessoal. Foi até bom dar esse erro, porque assim, se a gente voltar lá no Interceptor, que é aqui, ó, a gente vai perceber uma coisa, faltou, ele tá dando um erro aqui de declaração. A gente faltou colocar um injectable aqui dentro, né? Então vamos colocar aqui injectable aqui. Abre e fecha parênteses. Vamos salvar aqui novamente, ele já vai parar de dar o erro. Então, se porventura para você der esse erro também, é só você colocar aqui, ó, o injectable aqui, que ele já vai funcionar de novo. Então, vamos fechar aqui o Interceptor. Vamos abrir o navegador aqui, né? Vou dar um Ctrl F5 aqui só para atualizar nossa tela. Vou dar um F12, tá, pessoal? Para a gente ver ali também, caindo em todos os nossos breakpoints ali, tá? Pessoal, lembrando, né, o local Storage, o Session Storage é esse carinha aqui, ó. Então, basicamente, toda vez quando você abrir o site, né, nesse aqui, ele vai salvar tudo aqui dentro, ó. Se você colocar o mouse aqui, ó, se você clicar, tá vendo que ele não tem nada, tá? Vou dar um Ctrl F5 aqui, para ele já atualizar já a nossa página. E aí a gente vai fazer o login aqui. Vamos fazer o login. A partir do momento que a gente faz o login, ó, se você for ver, ó, vamos fechar aqui. Ele já vai cair, ó, aqui dentro do nosso Interceptor, certo? Só que aí, ó, aqui, ó, o autenticação é falso, né? E a propriedade aqui, o token, obter token, não vai ter nada, na verdade, né? Então vamos passar aqui. Ó, ele não caiu aqui, beleza? Aí ele não vai cair aqui e ele vai seguir a vida. E aí a gente vai conseguir fazer o token, a gente vai conseguir fazer a autenticação com ele. Então, next. Veio aguardar um pouquinho. Vamos ver se ele vai retornar. Aqui a gente pode depois colocar um loadzinho, né, na tela. Ó, ele já carregou, ó, basicamente, certo? Aqui ele vai verificar se é o form date, não. Aí ele caiu no de baixo. Beleza. Ele já pegou o token, se a gente for ver, ó. Ele já deu um clone no carinha aqui. E aí a gente vai dar um seguir, né? Ó, basicamente eu acredito que ele não deu certo, ó, tá vendo? Porque ele não obteve o token. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar um outro breakpoint lá dentro da página de login aqui, para a gente ver se está tudo certo, né? Se ele está retornando aí o token, se ele está salvando tudo certinho. Pode ser que tenha algum erro aí, né? Alguma coisa que a gente fez aqui, ó. Aqui, né? Vamos ver se ele já está, se ele está realmente definindo esse token aqui. Se a gente for no navegador, ó, deixa eu só dar uma olhada no navegador para ver se ele definiu esse token no local storage aqui, ó. Então vou colocar aqui como memória, performance network, não é aqui, ó. Source, memória, aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ele já gerou o token aqui, ó. Ele gerou o token aqui. Então quer dizer, ó, nosso chave, ele já gerou uma chave de token aqui pra gente, ó. O token já foi definido. Por algum motivo, ele não conseguiu logar, né, na parte do usuário ali, beleza? Ele não conseguiu obter o token ali
para passar via o Beaver, né, dele ali e validar. Então vamos dar uma olhada mais uma vez ali, né, no nosso serviço do Interceptor para ver se a gente não esqueceu nada aqui, certo? Então basicamente aqui está certo, né? Aqui embaixo também o authorization também está certo via Beaver, né? Aqui o token obtain token também está certo. Basicamente é isso. Na verdade aqui eu já até descobri o problema aqui, ó. Aqui, ó, a gente colocou ele como igual, a gente que colocou ele aqui como 2 pontos, mas aqui embaixo ele é igual, tá? 2 pontos ele é só em cima, aqui embaixo ele é igual, para ele receber, né, esse header, né, novo que a gente está criando. Então vamos salvar novamente e vamos voltar lá para fazer o mesmo teste, tá, pessoal? E aí fazendo esse mesmo teste, a gente vai colocar o e-mail, né? E vamos logar. Deixa eu dar um F12 aqui só para a gente conseguir debugar, né? Tudo que a gente está fazendo ali. Então, debugar aqui. Ele vai cair aqui no debug, certo? Deixa eu só deixar ele um pouquinho maior aqui para a gente ver melhor, tá? Acho que aqui não vai dar. Beleza, F10 aqui, novamente, F10, F10. Aqui a gente vê, ó, ele já criou todo o nosso header, né, que a gente precisa, né? Ele não estava criando naquele momento. E aí a gente vai vir para cá e vamos já passar para parte do nosso notícia. Pode ver, pessoal, que quando ele redirecionou para a página da notícia, ele já chamou o método para listar as notícias. E aí o que ele fez? Ele já caiu no Interceptor. Então tudo está caindo no Interceptor, né? E aí a gente consegue passar o token, né, que a gente tem já definido, ó, aqui no header novamente, certo? Deixa eu fechar, né, para a gente ver as nossas mensagens ali, elas caindo certinho. Deixa eu só ver, porque eu tô achando que ele não foi novamente. Deixa eu abrir aqui a tela de notícia, né? Notícia... Opa. Aqui. Vamos colocar um breakpoint aqui para ver o que está acontecendo aqui na nossa tela de notícias, certo? Porque ele está redirecionando para cá. Então está acontecendo algum problema, ele está dando algum erro, né, em algum momento aqui quando ele está chamando a notícia. Deixa eu dar um F12 aqui só para ver. Lista de notícias, certo? Deixa eu só ver também uma coisa, pessoal. Deixa eu ver qual é a URL que ele está criando aqui. Deixa eu ver. É a 9425. Vamos ver também se foi a que a gente definiu aqui. Essa mesma URL. Foi a 9425. Isso, 9425 API. Tá certinho. Vamos colocar então um breakpoint aqui, né, na notícia que já tem, né, esse breakpoint. Vamos só aguardar ele cair aqui e a gente vai ver o porquê que ele está dando esse erro. Antes de ele cair, deixa eu dar uma olhada antes aqui no nosso Authentication. Deixa eu ver se eu estou colocando... pode ser que é isso. Ó. Aqui, ó, eu não estou dando return nele, né? Deixa eu ver, return. Então é isso aqui, ó. E aí ele não está retornando o token, deve ser isso. Vamos lá de novo, né? Vamos lá no navegador. Colocar o usuário e senha. Beleza, olha lá, já caiu, já trouxe as notícias e carregou na tela todas as notícias, beleza? A data da notícia, né? Aí aqui tá também a descrição ali da notícia, que na verdade vai ser o nome do usuário, a gente vai alterar. Só que tem um problema aqui que não tá aparecendo aqui, ó, a descrição da notícia. Vamos dar uma olhada no fonte para ver, porque ele não está aparecendo essa descrição da notícia, né? Vamos colocar aqui, opa, aqui. Vamos ver se por que ele não está aparecendo. Aqui no HTML, vamos ver. Aqui informação, ele está com o I maiúsculo, ó, porque como ele vem do JSON, ele tem que ficar o I minúsculo. Eu não configurei isso para ele pegar da mesma forma que está vindo lá. Beleza, vamos ver como é que ele já está vindo aqui. Olha lá, ó, beleza, já apareceu aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar todos os breakpoints, que a gente não precisa mais dos breakpoints, certo? Vamos tirar porque ele pode atrapalhar a gente futuramente. Então, vamos arrumar o fonte aqui, né? Para depois a gente dar uma passada aqui em tudo. Na Authentication aqui não precisa, vamos ver aqui. Aqui também não, notícias também não. Vamos ali no nosso Interceptor, que com certeza deve ter um breakpoint aqui. Não tem, eu já tirei.
Deixa eu ver aqui no login se tem algum breakpoint. Também não tem. Então, beleza, eu acho que é isso. Eu vou ver aqui na Authentica. Não, não tem também. Deixa eu só salvar tudo, né? Pra gente fazer o teste completo ali, né? Para ir até a tela de login, né? Vamos ver se ele já vai cair na tela de login. Beleza, na tela de login a gente vai colocar agora usuário, arroba, .com. A senha e ele já está listando as notícias do banco, tá, pessoal? Se a gente clicar em sair, ele vai sair, só que a gente tem que colocar um detalhe no botão sair, tá? O botão sair ele vai ficar aqui no navbar, beleza? Então, o botão sair, a gente já colocou aqui um método para ele que ele está redirecionando aqui, ó, para a tela de login. Só que a gente pode fazer mais um detalhezinho, que é o seguinte. Aqui a gente pode colocar também, chamar o serviço de Authentica e limpar o token dele, né? Para ele não conseguir mais logar se ele der um F5. Então, se ele sair, ele vai ter que logar novamente, certo? Então, aqui a gente pode colocar private, aí aqui Authentica service, aqui dá um Ctrl ponto para ele adicionar aqui o user dele, e aqui a gente vai fazer o seguinte, antes de ele redirecionar, a gente faz o seguinte, limpa o token dele, certo? Basicamente a gente vai fazer isso, e aí a gente vai ver isso, a execução ali no próprio navegador, né? Ele fazendo essa brincadeira aqui pra gente. Então eu vou dar um F12 aqui. Aqui eu vou aqui ó, no Session Extore, certo? Vamos clicar aqui, ó. Aqui, ó, ele não está limpando, na teoria ele não está limpando, na verdade, né? Porque a gente não fez o esquema para ele limpar ainda, né? A gente colocou agora. Então, eu vou dar um Ctrl F5, deixa eu ver se ele vai limpar. Não, ele não vai. Vamos excluir na mão, então, por enquanto, ó. Delete, certo? Vou dar um Ctrl F5 aqui só para desencargo. Beleza. E aí a gente vai colocar nosso e-mail de novo. .com. Opa, Valdir.com. Aqui é a nossa senha. E a gente vai logar. A gente logou, ó, pode ver que ele já gerou o nosso token aqui. Agora, quando a gente clicar em sair, ele tem que remover o nosso token daqui, né, do Session Extort, certo? Ó, clicamos, ele removeu o nosso token. Se a gente tentar voltar lá na tela, ele não vai deixar, porque não tem o token. Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu vou passar em todo fonte para me tentar explicar mais ou menos tudo que a gente fez aqui, tá, pessoal? A gente começou aqui com a parte do Authentica, que nada mais é do que... Deixa eu pausar ele aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Que nada mais é do que o Session Storage, né? Que é o banco ali de dados do navegador. Pessoal, mas por favor, não coloquem muita coisa ali nesse local Storage, porque senão você pode ferrar a performance do usuário. Então, esse local Session Storage basicamente para token, para nome, para coisas bem simples assim, sabe? Que você vai colocar e vai remover em curto espaço do tempo, né? Não é bom salvar carrinho de compra de usuário e nada disso ali, tá? É somente mais para token, para coisas simples assim, nome de usuário e essas coisas. Basicamente isso, tá? Dados de usuários não é confiável gravar ali, tá, pessoal? Tipo CPF, RG, endereço, entre outros. Então, basicamente, a gente fez, né, o servicinho aí para guardar no Session Storage. E aí, depois a gente já foi para o nosso Interceptor, né, que está interceptando aí todas as nossas requisições aí dos nossos métodos, e ele está caindo aqui. E aí a gente implementou ele aonde? No nosso módulo, né, no app módulo aqui onde passa tudo. A gente colocou ele aqui, né, com um interceptor. Então ele está usando essa classe agora, que toda vez quando ele cai numa requisição, ele vai usar a nossa classe lá como intermediário de interceptor de todas as nossas requisições. E aí depois a gente criou o nosso serviço de notícias, lista de notícias bem básico mesmo, aparecendo na lista dos usuários, certo? E aparecer o login, né, de usuário, a gente está listando as notícias, e depois na notícia a gente implementou aqui, ó, o lista de notícias, né? Se caso ocorra algum erro, ele redireciona para o login. Se não, ele vai preencher essa lista de notícias aqui
e vai remeter para a tela onde a gente está fazendo um for each aqui, ó, né, que a gente fez aqui na aula passada. A gente só está alterando só os nomes aqui, né? Aí a gente está pegando o item que está vindo, colocando a data, o título e a informação. Lembrando que aqui vai ser o nome do usuário. Então, na próxima aula, basicamente, a gente vai fazer uma alteração, né? A gente vai criar uma nova API para trazer essas notícias da forma correta, que a gente precisa tudo formatado, a data formatada, porque se a gente for na tela de login novamente, ó, quer ver? Deixa eu logar aqui. Uma coisa que a gente guarda também ali no local storage é senha e login, né, do usuário, para ele não logar toda hora. Se ele clicar lá assim, manter-me conectado, é ali que a gente tem que colocar. Ó, basicamente aqui, ó, é o nome do usuário que fez a notícia. Então a gente não colocou ainda, tá, pessoal? Então aí a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai pegar, vamos customizar uma API para trazer a data no formato correto, que ela não está no formato que a gente vai utilizar aqui, a gente vai formatar ela já direto no back. A gente também vai formatar, a gente vai trazer o nome desse usuário, né? O e-mail, o nome mesmo dele, e a gente vai trazer aí o restante, né, que já estava trazendo, que no caso é a notícia aqui. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, pessoal. Não tem muito, muito segredo, né? Caso vocês fiquem com alguma dúvida aí, eu vou deixar. Eu sempre respondo os comentários, pode deixar nos comentários. Também, pessoal, eu aconselho que vocês também baixem o fonte aí, caso tenha alguma dificuldade para fazer, e tente comparar com tudo que a gente fez aqui na aula. Basicamente, se você for seguir o vídeo, né, de tudo que a gente fez do início até o final, você vai conseguir chegar até nesse ponto que eu cheguei. Caso você está fazendo exatamente igual, até nome de variáveis, nome das classes, e não está dando certo, você baixa o projeto, verifica se está tudo certo, se está tudo certinho, se está os nomes. Se tiver tudo certo, mesmo assim você pode mandar uma mensagem aí nos comentários que eu respondo, e aí eu tento ajudar aí para ver o que está acontecendo. Mas basicamente, se você fizer igual, exatamente igual a esse modelo, você vai conseguir chegar até o ponto que a gente chegou. Basicamente, pessoal, por que a gente pede para a pessoa tentar fazer exatamente igual? Para você aprender. Para depois, quando você pegar a prática de você fazer, você vai conseguir fazer um customizado totalmente para você. Basicamente é isso, tá, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, como eu já falei várias vezes, tá? O fonte também eu vou deixar disponível aí no GitHub, caso vocês queiram baixar, tá? Tanto o back quanto o front a gente vai deixar sempre disponível aí. Esse exato projeto aqui a gente vai subir para o GitHub aí, vamos deixar o link aí nos comentários. Beleza, pessoal? Eu agradeço a todos aí que acompanharam até o final e até uma próxima. Tchau, tchau, muito obrigado.